Olá pessoal, Alisson Water aqui, estou falando do meu escritório aqui na Universidade da Califórnia, em San Diego, e gostaria de primeiro estar agradecendo a oportunidade de poder estar transmitindo um pouco do que tem acontecido aqui no meu laboratório para vocês. Me desculpar por não estar aí pessoalmente, infelizmente dessa vez não consegui ir ao Brasil, então vou mandar essa mensagem para vocês. Agradeço também aos organizadores, né, por colocar esse evento tão bacana, cheio de profissionais e recheado de informações importantes para vocês. Bom, acho que eu tenho duas coisas para contar da pesquisa, né? A primeira é o uso das ferramentas que a gente tem feito, que vocês devem ter ouvido falar de minicérebros, né? Então deixa eu contar para vocês o que são esses minicérebros. Minicérebros é uma ferramenta derivada de células-tronco que a gente reprograma a partir de células de pacientes que têm doenças neurológicas ou diversas condições neurológicas, como o espectro do autismo, né? E uma vez que você reprograma essas células para um estágio embrionário ou pluripotente, a partir daí você consegue recapitular o desenvolvimento neural dentro do laboratório. A gente faz isso usando uma receita, uma fórmula que foi desenvolvida aqui no meu laboratório, que induz essas células-tronco a se autoagregar e a se autodiferenciar e ter o processo de migração que corresponde ao desenvolvimento fetal humano, né? Por que essa é uma ferramenta importante? Existem diversas condições neurológicas, e o autismo é uma delas, né, que tem o início do processo biológico durante o desenvolvimento uterino. Então, todo autista já nasce autista, né? É uma condição que tem um fator genético muito forte e também tem uma contribuição ambiental intrauterina, onde a gente ainda não entende todos os fatores, mas a gente sabe de alguns dos fatores que podem estar aumentando as chances de alguém nascer com autismo, né? Bom, o grande problema dessas condições que começam em útero é o acesso ao material biológico, né? Então, os pesquisadores, durante anos, ou até pouco tempo atrás, nunca tinham acesso a um material biológico humano, né? Vivo, né? Você pode ter pedaço de cérebro vindo de abortos espontâneos ou induzidos, e essa tem sido um modelo, né, para estudar o próprio autismo, né? Mas ele não permite com que você faça experimentos, né? Porque o tecido tá morto ou não está num estado de conservação que permite que se faça experimentos. Então, assim, tem sido o que a gente chama de uma observação passiva, né? Mas muito importante, assim como outros modelos animais ou teste de sangue, tudo isso acaba contribuindo, mas nenhum desses modelos recapitula o desenvolvimento neural, o desenvolvimento do cérebro em laboratório. Por isso que esses modelos são importantes e por isso que meu laboratório e outros laboratórios do mundo vêm investindo muito, né, em aperfeiçoar esse modelo. Então, no começo, o que a gente conseguia, né, a partir dessas células-tronco reprogramadas, gerar neurônios, né, e esses neurônios eram neurônios ativos, faziam sinapses. Foi aí que a gente teve o primeiro insight, né, de que o autismo possa ser reversível, né, porque uma vez que a gente expõe neurônios autistas a determinadas moléculas ou fármacos, a gente consegue ver uma reversão desse estado, né, ou o que a gente chama de fenótipos neurais, que é uma redução da sinapse, um déficit na mensagem elétrica. A gente consegue recuperar tudo isso, né? Então isso a gente fez lá em 2010, mostrando que, né, essas alterações seriam reversíveis, ao contrário do que a própria neurociência estimava, né, que essas alterações que acontecem muito precocemente durante o desenvolvimento não seriam passíveis de reversão, né? Então isso traz uma esperança, traz uma possibilidade de tratamento e eventual cura muito importante para a gente, né? Então muitos cientistas passaram a aprimorar esse modelo, né? Então o minicérebro deriva desse trabalho todo. Então faz 10 anos que a gente está otimizando aí esse processo de reconstruir o cérebro humano em 3 dimensões dentro de um laboratório. E o que a gente tem é fascinante, né? A gente descobriu que essas células elas conseguem migrar e formar o córtex neural, que é justamente essa região, né, aqui da testa, aonde, né, a gente acredita que tem um poder de computação cognitiva que estaria realmente implicado no autismo. Então a gente acaba dirigindo essas células-tronco para, né, se especializar no córtex frontal, né? E assim a gente consegue estudar a formação dessa região do cérebro, né?
E esses processos eram muito ruins no passado, mas hoje em dia têm ficado cada vez mais robustos, mais reprodutíveis, né? O que permite com que a gente comece a poder comparar o desenvolvimento neural, né, de um grupo de autistas com um grupo controle, né? E é isso que a gente tem feito, né? No ano passado a gente fez uma descoberta fenomenal, porque até então, né, muitos outros lugares haviam mostrado que você consegue fazer um mini cérebro que parece ali, né, aquele cérebro fetal durante o desenvolvimento, mas ninguém tinha mostrado que ele tinha uma atividade neural, né, que esses neurônios estavam realmente ativos e fazendo conexões ou gerando oscilações, né, que deveria acontecer durante esse desenvolvimento. A gente conseguiu criar um protocolo que permite, né, com que a atividade desses neurônios realmente possam ficar ativos, né? E a gente mostrou que durante o passar do tempo a gente consegue manter esses minicérebros por anos em laboratório, e conforme eles vão amadurecendo, eles seguem a trajetória do desenvolvimento humano até mais ou menos os 9 meses, né? Que equivale, né, a um período do recém-nascido. Então a gente consegue recapitular todo esse processo dentro do laboratório. E isso, obviamente, né, criou uma nova onda, uma nova expectativa de você conseguir ter novos insights, né, no autismo e outras condições, e também gera uma série de questionamentos éticos, né? Será que agora esses minicérebros com esse nível de atividade teriam consciência, teriam um autoconhecimento, estariam sentindo dor, coisas assim? A maior parte dessas perguntas a gente não tem resposta, né? Então, enquanto a gente não tem resposta, a gente vai tentando fazer uma ciência ética. Ela passa por um processo de avaliação, um comitê de ética, que é composto não só por cientistas, mas por diversas pessoas da comunidade, né? E que aprovam o uso dessa pesquisa. Então, enquanto essa pesquisa for aprovada, a gente vai continuando. Se lá na frente a gente descobrir que esses minicérebros estariam adquirindo consciência ou alguma outra forma de sensação, como uma dor, alguma coisa assim, possivelmente a ciência vai ter que se autorregular, né, e criar tipo um moratório de até quando essa pesquisa pode ser mantida, né? Mas, como eu falei, a gente ainda está muito longe de entender isso tudo, então por enquanto a gente consegue fazer esses trabalhos sem nenhum problema aí relacionado à ética desses minicérebros, né? Bom, mas o que a gente tem feito com esses minicérebros agora que eles estão funcionais? Então aí que essa que é a grande parte que é muito interessante. Então no passado o meu laboratório tinha focado em descobrir drogas que aumentassem o número de sinapses, né? Porque era justamente isso que a gente estava vendo, que era o defeito que apresentava nas redes nervosas de autistas. E a gente descobriu que existem drogas que conseguem fazer essa reversão, né? E algumas drogas entraram até em ensaio clínico, né? Então um dos casos mais interessantes é o caso da síndrome de Rett, que foi a primeira, né, condição que a gente mostrou que isso estaria acontecendo, né? A exposição ao hormônio de crescimento, o fator de crescimento de insulina 1, o IGF-1, né, conseguiu estimular a produção dessas sinapses excitatórias, que é o que estava deficiente nessas redes neurais. Obviamente é uma droga que já é aprovada, né, para uso clínico, então ela foi recolocada para o uso na síndrome de Rett e existem clinical trials que estão em andamento tentando mostrar a eficácia desse tratamento. O primeiro ensaio clínico, né, acabou que não mostrou ou não teve um grande avanço, porque a molécula é muito grande, então ela não tem uma penetração no cérebro como era de se esperado quando a gente fez o ensaio in vitro ou no laboratório. Os minicérebros ou as redes neurais in vitro não tem essa membrana que protege o cérebro, que é a membrana hematoencefálica, né? Que de certa forma é muito importante para manter o cérebro imune de contaminantes ou bactérias e vírus e tudo mais, né? E como a molécula era muito grande, ela acaba sendo filtrada, né, e não chega no sistema nervoso. Então esse foi uma das razões porque esse ensaio clínico não deu muito certo. Mas teve uma companhia, né, da Austrália que conseguiu diminuir quimicamente essa molécula e fazer uma molécula menor, né? A gente chama de um tripeptídeo, porque são apenas 3 aminoácidos que teriam a mesma capacidade funcional do IGF e que passa por essa
barreira hematoencefálica, né? Então esse ensaio clínico continua e a gente está com uma esperança de que esse talvez funcione melhor. Mas enfim, o que a gente tinha era um aumento de sinapses, né? E a gente acreditava que isso era o que poderia levar, né, a uma melhora no cérebro humano. Mas o problema é que a gente não tinha essa organização tridimensional super estruturada que a gente tem hoje no minicérebro. Então a ciência também avançou nesse tempo, né? Então agora a gente pode retestar algumas dessas drogas nesse modelo tridimensional. E é isso que a gente vem fazendo. Então o meu laboratório tem focado em 16 tipos de autismos com uma genética definida, né? Então um dos exemplos é o SETD5, o SETD5, né? Que é um gene epigenético que a gente acabou de publicar, que a alteração, a mutação nesse gene, né, no modelo animal leva ao comportamento autista, né, um comportamento parecido com o autista. E então a gente tenta descobrir drogas, né, que afetam essas vias epigenéticas. O interessante desses genes epigenéticos, né, é que é uma categoria gênica que está cada vez mais em alta nos autistas. Toda vez que a gente sequencia o genoma dos autistas, vai se descobrindo outros genes relacionados a esse empacotamento do DNA, né? Isso que é a cromatina, é o empacotamento do DNA, e quando dessas proteínas que fazem esse empacotamento estão mutadas ou não funcionam, o DNA fica ali, né, relaxadão, e isso pode causar uma alteração nos genes que estão próximos àquela região, né, levando a complicações a nível celular, e que podem afetar os circuitos neurológicos. Então foi justamente isso que nós demonstramos no modelo animal com o SETD5. Obviamente, assim que a gente viu que esse era um gene causativo do autismo, fizemos um modelo de minicérebros, né? Então existem minicérebros hoje no laboratório derivados de autistas com mutações nesse gene, né? E eles se comportam da mesma forma que a gente espera, ou seja, causam alterações no amadurecimento dos neurônios, e esses minicérebros têm uma série ali, né, de defeitos. O que a gente tem feito, então, testado drogas que possam compensar essa via epigenética, né? E a grande descoberta que a gente fez é que existem diversas drogas que podem fazer esse compensamento, né? Uma das drogas está sendo comercializada por uma empresa farmacêutica, a Takeda. Nós aproximamos da Takeda e propomos fazer um estudo junto, né, de testar algumas drogas dessa empresa de uma forma independente no laboratório e quem sabe desenvolver um novo medicamento, né? Então esse é um dos casos, né, que está andando muito rápido, né, porque a gente descobriu o gene, descobriu a via molecular, estamos já testando drogas que podem ser recolocadas para uso clínico, né, depois da confirmação em ensaios específicos, né? E o fato de ter o interesse de uma indústria farmacêutica é maravilhoso, né? Porque eu jamais conseguiria fazer isso sozinho, né? Eu vou precisar desse apoio, né, principalmente financeiro, para poder organizar isso tudo, né? Bom, e os outros 15 genes que você trabalha, como é que estão? Tem alguns genes, né, que também estão nesse mesmo estágio, onde a gente já está testando drogas, né? O MCP2 é um outro que a gente tem, né, uns candidatos excelentes, né, que podem ser que podem entrar em clínica muito rapidamente, e outros que a gente está apenas começando, né? Então estamos testando, estamos entendendo quais são as vias moleculares, né? Por exemplo, a duplicação do 16, do 16P é um dos que a gente acabou de descobrir qual que é a via molecular, e estamos testando, né, alguns medicamentos que podem funcionar para essa via, né? Outros casos, por exemplo, onde afetam, onde causam comorbidades, como por exemplo a epilepsia, né? A gente está tentando ver se o nosso modelo consegue recapitular esse status epilético de alguma dessas condições, né? E também se aproveitar para testar novos medicamentos. Uma outra possibilidade que se abre com esse modelo, né, o fato de a gente estar trabalhando com casos geneticamente definidos, né, permite que você teste o que a gente chama de terapia gênica, ou seja, usar vetores virais, né, que carregam o gene correto para dentro dessas células neurais, na expectativa que uma vez que você coloca o gene correto para dentro da célula, né, ele consiga consertar o defeito dessas vias moleculares. Por consequência, né, o neurônio passa a se comportar
como de um neurotípico, e isso leva à correção dos circuitos e comportamento, né? Então tem muita expectativa em cima da terapia gênica. O primeiro tratamento foi aprovado pelo FDA aqui nos Estados Unidos o ano passado. A gente espera que 2 ou 3 outros sejam aprovados esse ano, em 2019, né? E eu estou puxando para que algumas dessas condições sejam do espectro do autismo, né? Óbvio que tem muitas coisas que a gente só vai aprender durante os ensaios clínicos, né? Então, qual a porcentagem de neurônios que a gente precisaria corrigir no cérebro, né? Se for 100%, vai ser muito difícil que um vetor viral consiga corrigir todas as células do cérebro humano. São bilhões de células que tem no cérebro, então é muito difícil isso acontecer, né? Agora, se 1% a 10% for o suficiente para dar, né, um impulso clínico, isso vai ser fenomenal, porque a gente acredita que seja apenas uma injeção, né, que seja na medula, né, e que faça com que o vírus circule, né, pelo sistema nervoso, e conforme ele vai fazendo essa circulação, ele vai, né, sendo absorvido e infectando os neurônios e fazendo a correção. Muito no começo, tem muita coisa para ser descoberta, né? E como eu falei, a gente só vai começar a entender isso mesmo durante os próprios ensaios clínicos. Eu acredito que para cada condição a gente vai ter que fazer pequenos ajustes. Por exemplo, né, no caso da síndrome de Rett, não é apenas a mutação do gene que causa um problema. A duplicação desse gene também causa um problema. E isso é um das preocupações que a gente tem com a terapia gênica. Porque quando você coloca o gene correto, você não necessariamente está controlando exatamente a dose desse gene dentro da célula. Então essa é uma preocupação que a gente tem. A gente tem que desenvolver ferramentas moleculares para que o nível correto do gene seja atingido em cada célula. E isso não é fácil, né? Bom, então contei para vocês do modelo de minicérebros, como é que esse modelo veio aumentando com o tempo, melhorando com o tempo, permitindo com que a gente tenha ensaios na parte molecular e celular, né? A parte da genética do autismo, né, vem cada vez mais se desdobrando, o custo do sequenciamento genético tem caído, né, e mais médicos estão tendo a consciência, né, de pedir o sequenciamento genético, e isso faz com que o entendimento do autismo global, né, aumente. Quanto mais genomas de autistas sequenciados, melhor, né? O que tem acontecido, né, que é muito interessante de ver esse problema em outras condições, é o fato de que a maior parte dos genomas sequenciados acaba vindo de uma população que é descendente de europeus, né, ou seja, né, uma população mais rica e mais representada aí nos estudos, né? O que deixa de fora uma série de outras populações interessantes, né? São minorias. Por exemplo, né, os de descendência africana, né, que acabam não sendo incorporados, né, ou de pequenas populações, por exemplo, da ilha de Samoa, que tem uma população genética distinta, né? Então a gente acaba perdendo a oportunidade de conhecer mais sobre a genética do autismo, porque a gente não inclui essas populações. Bom, com o Brasil não é diferente. Lembra que o Brasil tem o que a gente chama de uma mistura genética muito peculiar, né? Aqui a gente criou, né, uma série de cruzamentos entre diferentes backgrounds genéticos, né, que fazem com que o brasileiro tenha aí a sua característica até única comparada com outras populações, principalmente aquela pura europeia. E o Brasil não está incluído, né, nesse tipo de avaliação genética, né? Aí que entra, né, a participação da Atismo. A Atismo é uma empresa privada, mas com forte envolvimento social, né? Então a Atismo criou esse projeto, os 1000 genomas brasileiros, onde serão sequenciadas 1000 pessoas, né, de famílias de autistas. Será o sequenciamento completo dessas 1000 pessoas, e a gente vai favorecer, né, aqueles que não teriam a capacidade de pagar por um sequenciamento, né? Então vai ser com certeza famílias de baixa renda que serão representadas. A gente espera que com isso a gente aumente a diversidade genética da população, né, e faça com que os estudos do genoma dos brasileiros passam
a ser representados aí nessas análises internacionais. O que vai ser ótimo para o Brasil, né? E o que vai ser ótimo, né, para o resto do mundo também, né? Então é uma situação onde todos ganham, né? Por que é importante para o Brasil? Porque quando os medicamentos são desenvolvidos, né, eles acabam sendo desenvolvidos para aqueles de descendência europeia, norte-americana, né? E muitos desses medicamentos, eles têm peculiaridades dependendo do tipo de background genético que você está falando. Então, muito possivelmente, né, que um medicamento desenvolvido para um tipo de autismo, né, funcione só num estado de num certo tipo de população, né? Então seria muito interessante saber, né, se esses novos medicamentos funcionariam também na população brasileira, né? Daí a importância de você estar incluindo aí os dados desses 1000 genomas brasileiros. Vai ser a primeira vez que o Brasil vai ter uma participação grande nesse tipo de análise genética internacional, né? E com 1000 genomas dá para a gente fazer uma contribuição bem legal. Bom, quem é que vai pagar por esses 1000 genomas, né? Essa tem sido, a gente tem ficado triste porque a gente acaba não conseguindo patrocínio para fazer isso daí. Mas vocês já devem ter ouvido aí nas redes sociais, né, que um grupo de mães acabou se unindo, né, para fazer essa parceria com a Lions, né, do Brasil, né, e a Lions vai criar um fundo, né, de investimento. Esse fundo de investimento vai ser dedicado a essa pesquisa dos 1000 genomas coordenada pelo Autismo, né? Então vai ser muito interessante. Pesquisa internacional, tá unindo Califórnia e Brasil, né, com um impacto internacional também e que vai ajudar os nossos autistas brasileiros. Então essa é uma ótima notícia aí, né, que a gente tem. Bom, uma outra coisa, né, eu fiquei falando aqui dos autistas que têm as informações genéticas definidas. Obviamente que é por onde a ciência está indo, porque é mais fácil até de você homogeneizar a sua cohort, ou o seu grupo de pessoas para fazer os ensaios pré-clínicos e os ensaios clínicos. Então, o que tem acontecido no autismo é que estão sendo recrutados para esses ensaios clínicos autistas com as mutações genéticas definidas, né? Então, antigamente, né, chamava-se, vamos testar uma droga para o autismo. Então, recrutava-se, né, autistas para participar desses ensaios clínicos e a maior parte dessas drogas, né, nunca atingir um nível estatístico de segurança ou de eficácia significativo. Então elas nunca foram para frente. Por que aconteceu isso? Isso acontece porque o autismo é heterogêneo, né? Como o próprio nome diz, é um espectro. Então tem desde casos muito mais suaves a casos muito mais severos, né? E todos esses são incluídos dentro do espectro. Então todos esses participavam, né, desses ensaios clínicos, e o que deixava os dados muito sujos, funcionava para um e não para outro, então era considerado negativo, né? A partir daí, então a gente foi aprendendo que a gente precisa estratificar ou classificar os tipos de autismo antes de começar o ensaio clínico, aumentando as chances de funcionar, né, para aquela mutação específica, né? Bom, o lado bom disso é que aumenta as chances de encontrar drogas, né, novos medicamentos, né? O lado ruim é aqueles que não têm a genética definida, né, acabam ficando de fora. Bom, não é que ficam de fora, na verdade você sempre começa, né, por uma população, né, que tem essa genética definida, e aos poucos você vai tentando expandir para populações que tenham, por exemplo, comportamentos parecidos, né? E a partir daí é assim que você aumenta a amplitude de ação de uma determinada droga que vai ser comercializada, né? Então isso vai ser feito e pode demorar mais tempo, né? Infelizmente essa é uma das consequências, né? Agora tem uma outra forma de você fazer isso, é de você restringir, né, a sua cohort ou os pacientes que você vai recrutar através de características clínicas, né? Então o meu laboratório fez isso no passado, né? Por exemplo, a gente recrutou autistas que tinham o volume cerebral muito alto, né? Então um volume cerebral acima do normal, né? Então tem muitos autistas, acho que é entre 15% e 20% deles, né? Esse número não está bem certo, mas entre 15% e 20% você tem autistas que têm esse crescimento, né? Alguns são transientes, outros não, né? Crescimento do volume cerebral que está associado
a uma proliferação descontrolada das células progenitoras neurais. A gente consegue até recapitular esse processo nos minicérebros. Minicérebros derivados de crianças autistas com o volume cerebral maior, né, são maiores também, justamente porque essas células progenitoras se proliferam mais e acabam gerando até mais neurônios no córtex. Mais neurônios não significa que é melhor, né? Muitas vezes menos é mais. E nesse caso, nesse subtipo de autismo, parece ser, né, o que a gente encontra, né? Então não adianta ter mais neurônio ali que não ajuda, né? Então essa é uma forma de você recrutar, né, baseado em informação clínica, que você tenha uma métrica, que você consiga medir, né? O volume cerebral dessas crianças foram medidos através de ressonância magnética, então a gente tinha um volume, um dado bruto para poder trabalhar muito claro, né? E a gente fez o recrutamento, e isso faz com que a gente diminua aí, independente da genética, a gente consegue fazer o recrutamento dessa população, né? Uma outra população, esse é um ensaio clínico que está começando agora em 2009, a gente vai começar a recrutar em breve, né? Esses são autistas que vão ser autistas não verbais, mais severos, e a gente está procurando uma população que não tenha epilepsia, né? Qual a droga que vai ser testada aí? A gente vai estar testando o CBD, né? Que é a molécula extraída aí da maconha, né? E como é que eu caí nessa? Como é que eu comecei a me envolver com isso, né? Então eu acabei ouvindo de algumas famílias, né? Eu comecei a ouvir isso através de síndromes onde a epilepsia era um dos fatores dominantes, e essas famílias me contavam que o uso de extratos de CBD, né, ou extratos da própria planta da maconha, né, funcionavam, né? Mas desde aí eu já percebia que existia uma confusão, porque para alguns funcionavam, para outros não. Quando você pedia para ver qual que é o produto que você está usando, já era aquela confusão, né? Muitos dos produtos não tinham nem a quantificação, né, correta de qual seria a dose ideal, né? E nesse meio tempo, né, também foi testado um produto sintético, né? Vocês devem ter ouvido falar isso, que foi aprovado recentemente para 2 tipos de epilepsia, né? E esse produto sintético, ele conseguiu, né, fazer um ensaio clínico controlado, com uma dose controlada, para testar realmente a eficácia, e viu que não é 100%. Em algumas pessoas realmente funcionam e outras não. E então isso foi aprovado pelo FDA americano, mas só para esses 2 tipos de epilepsia. Bom, e o autismo? No autismo existem alguns estudos de retrospectiva mostrando, né, casos como esse que eu contei, né, de você olhar para as famílias e elas falarem, né, parece que o comportamento do meu filho mudou, né? Então quando você faz essa análise parece que tem um sinal ali, ou seja, deve funcionar para algumas pessoas. Só que ninguém nunca fez um ensaio clínico controlado, né? Então nós começamos esse ensaio clínico controlado. Então, como eu falei, vão ser recrutados um grupo de crianças de 8 a 12, né, que tenham autismo severo e não tenham epilepsia, porque a gente quer retirar, né, o fator epilepsia do quadro clínico, né? Porque primeiro porque isso já foi testado, pelo menos para 2 tipos de epilepsia, e depois a gente quer distinguir se a melhora do comportamento autista, né, era consequência do controle da epilepsia ou não. Então a gente elimina a epilepsia do nosso recrutamento. Então não vai ser uma variável aí, né, que vai confundir a nossa interpretação. E aí esses autistas vão ter uma caracterização fenotípica muito forte, inclusive com um tipo de EEG, né, para a gente analisar ondas cerebrais, que são as mesmas ondas ou parâmetros que a gente consegue analisar nos minicérebros. Todos esses autistas vão ter os minicérebros feitos em laboratórios, e o que a gente vai fazer vai ser uma coisa muito interessante. A gente vai correr um ensaio clínico in vitro, né, com os minicérebros derivados de cada um desses participantes aqui no meu laboratório. E o que a gente espera? A gente vai estar testando se o CBD consegue alterar essas ondas, né, de EEG nesses minicérebros. E com isso a gente vai tentar prever qual autista será
terá uma resposta positiva ou negativa ao uso do CBD, né? Então eu acho que esse vai ser a primeira vez onde a gente vai poder fazer uma correlação direta entre um minicérebro e o seu próprio paciente numa condição controlada para ensaio clínico, né? Então isso nunca foi feito. A gente está muito empolgado de que isso vá trazer uma informação muito benéfica e que a gente a partir de então vai conseguir sempre comparar o minicérebro com o cérebro do paciente. Por que isso nunca foi feito? Como eu falei, os minicérebros até então nunca demonstraram essa atividade neural tão rigorosa quanto nesse último protocolo que a gente desenvolveu, né? Então é só agora que a gente vai estar conseguindo fazer isso. Para outras condições, veja bem, vamos exemplificar, né? Se você pegar uma condição de uma pessoa que tem problema de arritmia cardíaca, né? As pessoas trabalhando com células-tronco para essas condições conseguem fazer, né, cardiomiócitos, que são células do coração que pulsam, né, que têm o seu batimento, dentro de uma placa de Petri, né, dentro do laboratório. E consegue-se comparar, né, o batimento, né, o ritmo de batimento com o da pessoa, né? E conseguiam fazer essa correlação muito facilmente. Então era muito fácil de você descobrir drogas para controlar a arritmia cardíaca, por exemplo, porque é só você observar essas células pulsando, batendo, né? No cérebro a gente nunca tinha tido, né, essa oportunidade de observar a atividade dessas células, até porque elas fazem essa atividade através de sinapses químicas e elétricas, né? Então a gente não tinha essa ferramenta ainda, né? Uma das coisas que eu acho que é o mais interessante é que realmente não acho que vai funcionar o CBD para todo mundo. Acho que vai depender muito do tipo de genética de cada pessoa. Então a hipótese é que exista uma condição, uma predisposição genética, né, para você responder ou não ao CBD. Da mesma forma que você responde ou não ao café, que você responde ou não a uma bebida alcoólica ou a um leite, coisas assim, né? Então isso são polimorfismos, ou seja, são variantes genéticas que te deixam mais ou menos resistentes a determinadas drogas, né? Um desenvolvimento muito interessante que está sendo feito é em parceria com a companhia OnePure, ou UnPure, né, que é essa companhia, né, que tem origens aqui em San Diego. Eu sou consultor para eles, né, e eles estão com esse projeto. Existe uma companhia deles em Portugal também, né, para produzir CBD purificado de altíssima qualidade. E por sinal, né, esse processo todo já foi aprovado pela Anvisa. Então essa é uma companhia para ficar de olho, porque o produto deles já praticamente está aprovado pela Anvisa, né? Então vai poder ser comercializado no Brasil. Bom, o que a gente vai fazer com eles, né? A gente vai testar o produto deles em paralelo ao CBD sintético, né, para tentar entender se existe uma diferença entre o artificial e o orgânico, né? E também a gente vai testar, né, a parte genética. Então serão sequenciados, né, os genomas desses pacientes e a gente vai conseguir nos instruir, né, através de uma série de análises bioinformáticas dos genomas desses pacientes e tentar descobrir se existe e qual é, né, essa assinatura genética que é responsiva ou não ao CBD, né? Então isso traz uma informação adicional. Então, por exemplo, se você está pensando, né, em testar o CBD, que ainda também é um produto que não é barato, é um produto relativamente caro, né? Então é melhor você fazer um exame genético para saber se você tem essa predisposição a responder ou não, né? Isso é parte do que a gente chama de farmacogenética, né? Quem faz isso muito bem é a Tismo também, né? Então quando você faz o exame genético na Tismo, você consegue aí, né, ganhar de quebra, além das variantes genéticas, eles fazem uma análise farmacogenética e mostram, né, que medicamentos que você pode responder e que medicamentos o teu corpo teria algum efeito colateral, ganho de peso, coisas assim, né? Então essas análises farmacogenéticas estão ficando cada vez melhores, né, com o passar do tempo, justamente porque a gente tem sequenciado mais pessoas, estamos aprendendo, né, a reconhecer como que essas variantes genéticas acabam influenciando no metabolismo dessas drogas, né? Então é uma ferramenta muito importante
para os autistas, que a maioria dos autistas acaba tomando uma droga ou outra para o controle das comorbidades, né? Então eu acho que essa vai ser uma informação extremamente útil para a gente. A outra coisa que a gente tem feito aqui, ainda está muito no começo, né? É tentar amadurecer esses minicérebros ainda mais, né? Então, como eu falei para vocês, a gente consegue mantê-los dentro de laboratório, em condições controladas, por diversos meses até anos. Acho que tem minicérebros aqui já fazendo aniversário, já estão com 3 anos que eles estão lá vivos e ativos dentro do laboratório. E a gente vem fazendo repetindo diversas vezes esse procedimento. Então, por dia, né, nós temos aqui de 3.000 a 5.000 minicérebros gerados dentro do laboratório. Virou uma fábrica de minicérebros aqui, né? Tá muito legal de ver como é que essa produção tem andado muito rápido. E dá para você fazer diferentes ensaios com esses minicérebros. Então, isso tá muito legal, essa ferramenta. Mas como eu falei para vocês, eles acabam chegando até um estágio, né, de nascimento, né? Ou seja, 9 meses a 1 ano. Até aí a gente consegue recapitular. Depois disso, a curva de amadurecimento desses minicérebros chega num platô, né? Ou seja, ela não consegue ir mais para frente. E a gente gostaria muito de tentar amadurecer essas redes neurais para poder até fazer comparações, né, com o cérebro um pouco mais adulto, o cérebro um pouco mais avançado. O ideal até seria que a gente chegasse, por exemplo, pelo menos até 5 anos de idade, né? Porque daí a gente capturava, né, todo o processo do desenvolvimento do autismo em laboratório. Bom, como é que a gente vai fazer esse minicérebro amadurecer até os 5 anos de idade, né? Uma das estratégias que eu tenho pensado bastante, e a gente começou a ter uns resultados muito interessantes, foi através de um insight, né, de quando a gente viu que a atividade desses minicérebros chegava num platô, a gente começou a pensar, puxa, né, o que está faltando, né? Seria um sistema de vascularização, né? Porque esses minicérebros, eles são organoides cerebrais, eles não têm vasos sanguíneos, tal. Então, até por isso a gente acha que eles param de crescer, porque eles têm um acesso aos nutrientes por difusão. Então não chega exatamente no centro desses minicérebros todos os nutrientes que a gente coloca ali no meio de cultura. Mas o que a gente descobriu aqui não é isso. Na verdade, uma das coisas que está faltando é o estímulo, né? E o estímulo é extremamente importante, porque é o estímulo que mostra, né, como que essas redes neurais vão se adaptar ao ambiente e vão amadurecer e vão induzir ao que a gente chama de poda, né, neural, né, que é aquela eliminação de sinapses que não são as sinapses mais fortes, né? Tudo isso ocorre através do aprendizado, né? Então o cérebro humano, pensa num recém-nascido, ele é uma esponja de conhecimento, ele vai atrás de inputs sensoriais, né? Então é o olhar com a mãe, ouvir barulhos, mexer em coisas coloridas. É assim que o cérebro humano vai se desenvolvendo. Ele foi geneticamente programado para buscar informações. Poxa, quando a gente cria um minicérebro, a gente está deprivando esse minicérebro de informações, né? Ele está lá dentro de uma incubadora, né, no escuro, ele só sai para a gente trocar o meio dele, volta para lá. Então é óbvio que as redes neurais, até um certo ponto, elas param, né? Então a gente está tentando agora estimular esses minicérebros de diferentes formas. Então uma das formas, por exemplo, é eletricamente, né? A gente consegue dar pulsos elétricos, ou a gente consegue estimulá-los através de pulsos de neurotransmissores. Isso permite até com que a gente teste a eficácia de terapias baseadas em neurotransmissores, por exemplo, né? E o cérebro produz diversos desses, então são químicos produzidos pelo próprio cérebro, né? E a outra forma que a gente tem é através da luz, né? Para quem não sabe, existe uma ferramenta chamada optogenetics, né, que é uma forma de você codificar geneticamente um receptor que estimula o neurônio a partir da presença de luz, né? Então a gente consegue modificar alguns neurônios no minicérebro geneticamente para que eles respondam à luz azul. Então a gente dá um jato de luz azul e aqueles neurônios passam a ser ativados. Uma vez que eles são ativados, eles
né, orquestram a ativação das redes neurais inteira, né? Então essas são formas de você estimular esse minicérebro. Então a gente está fazendo isso. Nenhuma dessas formas recapitula exatamente o que acontece durante o desenvolvimento, porque durante o desenvolvimento, né, o cérebro humano ele está acoplado a um corpo, né? E esses minicérebros que a gente cria são minicérebros sem corpo, né? Então, um outro avanço dessa tecnologia que a gente tem feito, né, é de conectar esses minicérebros em plataformas robóticas, né, e estimular esses robôs a fazer a exploração ambiental da mesma forma, né, por tentativa e erro, da mesma forma que um recém-nascido faria. Ou seja, né, ficar brincando com alguns estímulos até descobrir aquilo que, né, que causa um certo tipo de comportamento ou de rede reforçatória no cérebro, né? Então a gente também tem, né, agora robôs que estão, né, andando por um ambiente, né, aleatório, né, e encontrando obstáculos, e ao fazer isso eles estão estimulando esses minicérebros, né, para que as redes neurais sejam readaptadas. A gente não quer que o robô seja controlada por um minicérebro, a gente quer o oposto, a gente quer que o minicérebro seja alterado pelo comportamento do robô. Veja, isso é muito importante. Às vezes quando eu falo isso, eu vejo que as pessoas, né, elas entendem o outro lado, né, porque como tudo parece ficção científica, uma coisa robótica controlada por um cérebro artificial, né, as pessoas imediatamente, esses minicérebros vão dominar o mundo, né? Na verdade é o oposto. A gente quer que o robô, que o ambiente, né, ensine o minicérebro a ter um feedback de aprendizado, né? E se a gente conseguir chegar nesse estágio e identificar quais seriam as bases moleculares e neurais desse aprendizado, a gente poderia então auxiliar, né, o autista ou aqueles que têm deficiência intelectual, né, a reforçar essas redes neurais de diferentes formas, né? Então é o que a terapia hoje em dia faz, ela tenta reforçar o aprendizado, né, através de estímulos positivos. A gente poderia estar descobrindo isso de uma outra forma também, através do uso dessa plataforma robótica, né? Então, assim, quem diria que, né, as contribuições do autismo estariam partindo aí desses minicérebros orgânicos ligados a uma plataforma robótica, né? Óbvio que todo esse trabalho vai ter implicações além do autismo, né? Por exemplo, a gente vai acabar até ajudando, né, os algoritmos de inteligência artificial. Então a gente já tem diversas parcerias, né, para tentar interpretar como que o cérebro orgânico faz isso e aplicar isso no desenvolvimento de inteligência artificial. Então está tudo muito conectado, né? Tudo muito correndo em paralelo, né? Então, assim, só posso dizer que, né, o futuro cada vez mais parece que está cada vez mais perto da gente e as expectativas são muito boas, né? Bom, eu vou ficando por aqui, eu estou sempre acessível por e-mail, dúvidas, comentários, por favor, fique à vontade de entrar em contato, né? E um grande abraço para vocês, espero estar em contato pelas redes sociais, trazendo mais novidades. Super abraço, um ótimo final de seminário para vocês. Tchau.